Fala pessoal, queria trazer uma reflexão a respeito de todos esses eventos que têm acontecido, né? Principalmente o que está à tona aí, que é o coronavírus. Uma reflexão a todos vocês que se consideram cristãos. A gente está vivendo uma pandemia, né? Uma epidemia em escala global. E em Romanos 13 fala das autoridades, que toda autoridade foi instituída por Deus. E ela é ministra de Deus para a sua justiça. Ou seja, Deus usa as autoridades para proteção nossa, num espectro social. E por que eu estou querendo dizer isso? Eu tenho visto em alguns líderes evangélicos, tanto nacionais quanto internacionais, resistindo a essas orientações das autoridades e mantendo cultos em locais fechados e tudo mais, com a desculpa de que, não, é o povo escolhido de Deus, praga alguma chegará à tua tenda, pega textos fora de contextos e desobedece a autoridade, achando que Deus vai proteger, sendo que Deus usa as autoridades para nos proteger. Então cuidado com essa heresia. Esse medo todo de não, vamos deixar fazer o povo, não vamos deixar o povo ficar em casa, eles têm que vir para a igreja de qualquer forma. Isso é um desconhecimento de como que a igreja do Senhor, a igreja pura, imaculada, não denominações específicas, como a igreja do Senhor, ela se expande em detrimento de tudo aquilo que pode acontecer de ruim, né? Então nós temos que ter cuidado com essas heresias. Tem até em vídeos circulando que pega lá ó, Êxodo, o contexto lá da Páscoa, do pessoal saindo do Egito, onde Deus mandou um anjo e acabar com todos os primogênitos, mas os que estavam com mancha de sangue nas ombreiras das portas foram poupados, e usa isso como, não, praga alguma chegará ao povo de Deus, como se isso fosse um amuleto. Pega um texto completamente fora de contexto e tenta atribuir, justificar, amparar uma desobediência sua à própria palavra de Deus. Então toma cuidado com isso. Então esse é um tempo que a gente tem que aproveitar para ficar com a nossa família, obedecendo às autoridades, nos reclusando em nossas casas. Nós vamos estar em contato direto com a nossa família. E aqui eu quero puxar um gancho muito importante. Deus, ele nunca precisou de templo físico. Presta atenção, Deus não precisa de templo físico para espalhar a sua glória. Adão, no Éden, Adão e Eva, qual era a igreja que eles pertenciam? Eles não iam para igreja nenhuma, porque o propósito de Deus sempre foi a família. A igreja só existe porque a família deu errado. Não no sentido essencial, mas no sentido ideológico. Como assim? A igreja ela é um meio para que Deus propague a sua glória para a humanidade. Mas ela não é um fim em si mesma. Tanto é que quando você evangeliza alguém, você não evangeliza. Tem gente que acha que assim, não, eu quero evangelizar aquela pessoa, eu vou lá e chamo ela para ir para a igreja. Isso não é evangelho. A igreja é um meio, ela é importante sim. Só que a família é mais importante do que a igreja. E eu também, infelizmente, eu já vi alguns líderes falando assim, não, eu cuido da igreja e da minha família quem cuida é Deus. Eu quero saber onde que ele viu isso na Bíblia. Sendo que o próprio Paulo, quando estava escrevendo a Timóteo, ele falou lá em 1 Timóteo 3,4, que aquele que deseja o episcopado, boa obra almeja, né? E ele dá várias características que o bispo deve ter. E uma delas é, no versículo 4, 1 Timóteo 3,4, deve liderar bem a própria família e ter filhos que o respeitem e lhe obedeçam. Então, se o cara não lidera a própria família, ele não pode liderar a casa de Deus, o povo de Deus. Ele não pode, pô. Porque a família é elementar. Então, aproveita esse momento em comunhão, faz culto em casa. Não só culto ou ler a Bíblia, não só isso, mas para ver um filme com o teu filho. Para conversar com a tua esposa, para ajudar em casa. Então, ter um momento de comunhão, jogar baralho, jogar xadrez, sei lá. Aproveita esse momento para ter tempo de qualidade com a tua família. É esse o nosso posicionamento de cristão. Obedecer às autoridades e fortalecer a nossa família. Além, lógico,
de estar em oração pela nossa nação para que isso tudo passe o mais rápido possível, amém? Fica com Deus. Um grande abraço.